Quando a escola recebe alunos com necessidades educacionais especiais, quais são as medidas a serem tomadas para facilitar o recebimento, o atendimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem? Olá, gestores, como vocês estão? Professores, eu trago nesse vídeo algumas orientações necessárias e muito importantes que podem ajudar na inclusão desse aluno. Porque a escola ela deve ser preparada para ser acolhedora, inclusiva e segura. E isso requer alguns cuidados. Eu enumerei aqui alguns deles. O primeiro é preparar o ambiente físico da escola para receber esses alunos. Em caso de ter algum problema no espaço físico da escola, algum degrau, alguma rampa, alguma porta, né? Até mesmo a forma como os móveis da escola são distribuídos no espaço. É muito importante observar o espaço físico dessa escola, a deficiência desse aluno que está chegando, se não vai gerar algum incidente, algum problema para esse aluno. Buscar o máximo de informações possível sobre cada aluno que tenha deficiência ou transtorno ou dificuldade de aprendizagem. Dificulta muito para o professor, para a escola, quando recebe o aluno que não tem informações para lidar, para se comunicar sobre o desenvolvimento desse aluno, sobre o conhecimento que ele já tem, sobre as particularidades, né, da sua saúde ou do seu comportamento. Então, a escola precisa buscar o máximo de informações sobre essa criança, esse adolescente, para melhor atender, respeitando todas as suas necessidades. No ato da matrícula, normalmente, os pais trazem um laudo, né, um laudo de médicos, de profissionais. Ali consta o distúrbio, o transtorno, a deficiência dessa criança. Alguns laudos são muito sucintos. Quando a criança vem de outra rede, de uma outra escola, quase sempre traz também um relatório, né, do desenvolvimento, relacionado ao comportamento, relacionado à saúde. Mas quando isso acontece, essa transferência dentro da mesma rede, que não vem com esse relatório e o laudo, ele vem muito resumido, então a escola tem a responsabilidade de buscar saber mais sobre o transtorno, sobre essa criança. Cada criança é única, mesmo que tenha 2, 3 crianças com espectro autista, de autismo, né? Então, ainda assim, cada uma delas tem as suas características diferentes. Com base nesses documentos e relatos que a comunidade escolar vai ser orientada, que os professores, os monitores ou os profissionais de acompanhamento vão saber como cuidar, né? Quais são as necessidades dessa criança. E isso é bom tanto para os profissionais, para a escola, quanto para a família dessa criança, que vai estar mais segura, sabendo que a escola está preparada para receber. Então, buscar o apoio da família. É impossível a escola receber alunos que têm necessidades educacionais especiais e não ter a família como aliada. Quando a escola tenta assumir sozinha, né, essa educação, essa lida com a criança no dia a dia, corre o risco de ser negligente em alguns aspectos. Então, entrar em contato com a família no primeiro momento, conversar com essa família. Muitas vezes é necessário até que esse momento seja como uma roda de conversa
com gestores e professores. Entrar em contato com professores e profissionais da escola anterior. Isso é um cuidado, é algo que pode ajudar muito na lida, né, na convivência com essa criança. Procurar orientação e apoio profissional. Se a escola não tem experiência em lidar com crianças com deficiência, com algum transtorno, e tiver algum profissional na rede, ou no município, ou numa outra rede, por que não proporcionar um momento ali para os professores, para as pessoas da escola que vão lidar com essa criança, né? Porque é um grande desafio. Muitos pais deixam suas crianças, seus adolescentes na escola, gente. É como deixar ali uma criança indefesa, que precisa de apoio, que precisa de ajuda, que precisa de cuidados, né? Então, quanto mais preparados os profissionais da escola estiverem, melhor. Procure orientação e apoio profissional. Entre em contato com os profissionais da rede, porque há informações que parecem irrelevantes, mas que podem fazer toda a diferença. Muitas escolas e municípios não têm salas de AEE, porque dependendo da deficiência do aluno, esse aluno ele é melhor atendido nessas salas. Às vezes a escola não tem recursos, o ambiente não é adequado, não tem um profissional de apoio, mas quando o município não tem essas salas, que são preparadas, inclusive com um profissional para o atendimento, a escola realmente precisa de um momento de capacitação, de busca de recursos e de orientações para poder receber essa criança da forma devida. Levar o planejamento muito a sério se quiser ser uma escola inclusiva. Não dá para agir no improviso com uma criança que tem necessidades educacionais especiais. Levar o planejamento a sério significa dizer que as pessoas da escola, da comunidade escolar, devem ser capacitadas. E vamos entender capacitação como tornar-se capaz de lidar, de ensinar, de cuidar, gerar segurança, respeito. Isso é acolhimento, gente. Isso é tornar a escola inclusiva. Então, não é só o professor e o coordenador pedagógico ou dupla gestora que devem se preocupar com isso. Toda a comunidade escolar que estão ali naquele ambiente de convívio com essa criança, com essas crianças, adolescentes e jovens, devem estar preparados e capacitados para receber, para acolher, para conviver, para se comunicar. E é importante também lembrar que tem as merendeiras, tem os vigias, tem os zeladores, são profissionais da educação que em algum momento, que através do trabalho que eles fazem, também vão ter um contato muito específico e importante com essa criança. Então, para receber uma criança com necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, é necessário fazer uma capacitação, uma roda de conversa com orientação para todas as pessoas da comunidade escolar. Vamos ver aqui, quando se trata do coordenador pedagógico, ele tem a responsabilidade, além de buscar a orientação, né, para lidar, para orientar os seus professores, ele precisa criar espaços, proporcionar momentos de planejamento. Isso acalma os professores. Não é inclusão receber uma criança, um adolescente ou um jovem na escola e colocar ele na sala de aula e dizer, não, é responsabilidade do professor. Se vira, pesquisa, busque informação.
Nós sabemos que a escola, os professores já deveriam estar preparados para receber crianças, mas não estão, gente. Não se encontram preparados, seguros, com conhecimento, não têm um planejamento pronto, não têm recursos, não têm experiência de lidar com essa situação, com essa criança, né, com algo semelhante. Então precisam de apoio, de orientação, de momentos para discussão, de momentos para pesquisa, de momentos para alinhamento de ideias, principalmente quando é hora-aula. Quando o professor é de polivalência, que é único ali na sala, esse professor, ele pode sentar com o coordenador pedagógico, ele vai buscar ali de forma individual e não é adequado, mas é ele que tem que assumir aquela responsabilidade, eu digo em sala de aula. Mas quando é hora-aula, 3, 4, 5, 6, 7, 8 professores vão entrar e sair daquela sala para estar com aquela criança, com aquelas crianças, o coordenador pedagógico tem a responsabilidade de criar espaços em momentos de planejamento, de criar um acervo de tarefas, de atividades que sejam condizentes com a necessidade de aprender dessa criança, desse adolescente, desse jovem, de buscar recursos para o atendimento com competência, respeitando as habilidades, respeitando as limitações desse aluno. Então, a responsabilidade não é do professor buscar sozinho. O professor, ele precisa de formação continuada, orientações específicas, que muitas vezes devem vir de profissionais. Ele precisa se sentir seguro para estar com essa criança no dia a dia em sala de aula. E isso é muito importante porque o professor também precisa assumir essa responsabilidade por essa formação continuada, por essa pesquisa, por esse preparo de material. Quem é que vai preparar o material para o professor? Né? A escola pode fornecer ali, mas o professor precisa assumir essa responsabilidade. Mesmo quando tem um profissional de apoio, que em algumas escolas chamam de monitor. Mas esse profissional de apoio precisa estar junto em todos os momentos, roda de conversa, reunião com pais, reunião para planejamento, nessa busca, nessa capacitação contínua, para estarem preparados para atender essa criança, para incluir, para acolher, para ensinar. Sobre os profissionais de apoio, os estudantes com deficiência auditiva, visual, física, intelectual, com transtorno do espectro autista, essas crianças com essas deficiências, elas têm o direito a um profissional de apoio. Crianças que não conseguem se alimentar sozinhas, ir ao banheiro, têm dificuldade de locomoção, precisa de alguém para estar ali auxiliando elas irem e vir. Tem direito a um profissional de apoio. Então, os pais, eles, juntamente com a escola, precisam ir até o secretário de educação, ir até as gerências regionais, né, atrás desse profissional, quando essa criança chega na escola, quando chega na rede. E esse profissional de apoio, ele precisa ter uma certa experiência, se não um conhecimento e habilidade para lidar com criança. Porque se é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, vai ter muita dificuldade e vai precisar muito mais de capacitação e orientação. Como preparar os colegas, as crianças, os adolescentes, os jovens? Eu quero dizer aos gestores e professores que não espere que os seus alunos estejam preparados, que vão respeitar, que vão compreender, que vão saber lidar com essa criança. Não. A escola precisa se preocupar em orientar, conscientizar, informar essas crianças, para que elas também
acolham o coleguinha, para que respeitem, para que não façam brincadeiras de mau gosto. Eu vou só citar um exemplo. Chega com uma criança, apresenta a sala e não tem nenhum momento antes ou depois da apresentação de conversa. Se é uma criança que tem uma certa dificuldade de coordenação motora, vai sair andando, mas ela precisa ter aquele cuidado, ser protegida. Se os alunos saem correndo, pode causar um acidente, pode causar um problema tão grande para a saúde dessa criança, para a escola. Então, observando a necessidade da criança, do aluno, precisa orientar os colegas. Às vezes a criança tem deficiência intelectual, é uma criança que ela está avançando nas séries, mas ela não está desenvolvendo em conhecimento, na leitura, na escrita. De alguma forma, os colegas precisam ter conhecimento disso, gente. Para que não façam brincadeira, para que não digam, façam falas desagradáveis, ofensivas, de reivindicação. Por que que fulano está sendo aprovado e ciclano de repente foi reprovado? Por que que as crianças precisam ser preparadas para serem acolhedoras? Para que a escola não permita em sala de aula situações constrangedoras. Então, rodas de conversa, orientar, dizendo mesmo o que fazer e o que não fazer. É muito importante que isso aconteça. O bullying não pode ser permitido de forma alguma. De repente é necessário um momento de conversa para ensinar a ser solidários, a ser acolhedores ali na hora do trabalho de grupo, a cooperar ali com o material. É muito importante que conversem com os colegas. E não é só da sala de aula, não. Porque se essa criança vai conviver com todos os demais alunos ali próximo, você vai observar o clima escolar, como são as crianças, os adolescentes, os jovens da sua escola, porque realmente tem escola que tem um clima muito bom no que diz respeito à relação entre alunos e alunos. Mas tem escolas que têm alunos terríveis, que precisam ser ensinados a respeitar. Sobre inclusão e acolhimento, ela acontece no dia a dia, no convívio, na convivência, nas relações. Por isso é importante. Ensino e avaliação da criança com dificuldade, da criança com deficiência. Eu já falei aqui, mas quero repetir. Todo ensino, tarefa, atividade que for passar para essa criança tem que respeitar as limitações e habilidades dela. Não é inclusão dar um texto para ser lido e interpretado de forma individual para uma criança que não sabe ler. Uma tarefa que ele não tem condições de fazer. É interessante porque há uma discussão que diz assim, se a criança está em sala de aula e ela faz tudo diferente, então não é inclusão ali no ensino e aprendizagem. Há tarefas que essa criança vai poder participar juntamente com as outras. São tantas formas diferentes de fazer, de ensinar ali na sala de aula, que muitas das atividades e tarefas essa criança vai poder ser incluída, vai poder participar, mas outras não. Porque é constrangedor você dar ali uma atividade que a criança não tem conhecimento, nem tem condições de fazer. Por isso, nos momentos de capacitação, de planejamento com o coordenador pedagógico, os professores precisam criar esse acervo de tarefas de acordo com a necessidade de aprender da criança, do jovem, do adolescente. E, além disso,
tem um detalhe que é importante. Observando cada criança de forma individual. Vai dar a mesma avaliação que está dando para as outras crianças, para aquela criança? Não, dá uma tarefa para que ela seja avaliada no dia da prova. Aí a criança pega aquela prova difícil para ela, porque ela nem lê, nem escreve, e ela fica lá. Com aquela prova ali, sem fazer nada, sem fazer nada. Isso não é inclusão. Então, prepare algo até mesmo para o dia da avaliação. Para no dia de entrega das provinhas para a criança, entregue a dela também. Algumas observações ainda, né, que são importantes em sala de aula, como, por exemplo, posicionar o aluno no melhor local. De repente é na frente, de repente é de um lado ou lá no fundo. É preciso observar qual é o melhor lugar da sala de aula para a criança, para organizar todos ali naquele ambiente. Outra observação para os gestores e para o professor, para a professora, para todos os professores. Olhe para essa criança. Na verdade, não só para as que têm necessidades educacionais especiais. Olhe para os seus alunos. É algo que eu tenho feito há algum tempo. Acho que depois da pandemia eu adquiri esse hábito de chegar na sala e, mesmo que não seja logo de entrada, mas depois olhar para os meus alunos. E isso é muito importante. Eu consigo perceber no dia quando a criança não está bem de saúde, quando ela não dormiu direito. Meu Deus, quantas vezes eu pergunto, você dormiu? Não, tia. É porque eu acordei muito cedo. Isso aconteceu, inclusive, ontem. Um aluno, ele estava assim, ó, com isso aqui tão roxo. Olha para os seus alunos, para observar como eles estão. Isso é muito importante. De repente, a criança... Tem pais que às vezes acordam ali tão agoniados, que às vezes tem uma necessidade por causa de trabalho ou de outro fator, manda a criança doente para a escola, né? Então, olhe para os seus alunos. Isso é muito importante para perceber alguma alteração. Ter um acervo de material para não agir no improviso. Ter ali uma pasta com tarefas, né? Fazer o planejamento mensal ou quinzenal de tarefas, porque assim não corre o risco de deixar a criança sem fazer nada ou de dar atividades que ela não tem condição de fazer. Incluir nas atividades de grupo, né? Respeitando também se a criança quer participar, porque às vezes não pode forçar, ela não quer, ela quer ficar ali sozinha, tranquila, né? E lembrando que as demais crianças precisam estar preparadas, porque de repente a criança foi só colocada ali junto das outras, mas ela é totalmente ignorada. Então, por isso a importância de conversar com os colegas. Não aceitar de forma alguma o bullying, brincadeirinhas, provocações. Sempre tem aqueles colegas, aquelas crianças, gente, que é meio sem noção. Então, isso deve ser cortado. Ah, não pode brincar? Pode sim, pode brincar, desde que sejam brincadeiras saudáveis. Agir de forma natural para que o aluno se adapte logo com a realidade, né? Agir de forma natural. Tratar a criança de forma tão diferente que ela se sente o centro das atenções, isso também não vai fazer bem, né? Ela quer ser tratada como as demais crianças, é claro que respeitando ali as limitações dela, as necessidades delas. Inclusive, eu quero só colocar mais um ponto da importância da conversa com os pais, porque tem criança que tem deficiência, que tem algum transtorno, que tem... Elas são travessas, elas são conversadeiras, às vezes atrapalham, inquietas. Você precisa saber como lidar com essa situação em sala de aula. E é conversando com os pais, com os professores anteriores, é conhecendo o problema de saúde dessa criança que você vai conseguir criar uma estratégia de chamar atenção, de pedir silêncio, de pedir para sentar, para sossegar. A gente não pode começar com uma criança do zero, a não ser que ela seja pequena e esteja entrando na escola agora, que aí a gente vai buscar apoio de profissionais e da família. Mas se é uma criança que já é escolarizada, a gente precisa do máximo de informação
principalmente dos profissionais que estiveram com ela antes, dos professores. E, finalizando, incentive a autonomia dessa criança. Incentive. Veja o que ela dá conta de fazer sozinha e deixe. Porque isso é importante para o desenvolvimento dela, né? E ela também se sente bem quando ela consegue fazer sozinha. Isso é muito importante. Gente, a escola, ela pode sim, mesmo com algumas carências, mesmo que os profissionais, os professores fiquem apreensivos, né? Mas se todos se unirem, cada um assumindo a sua responsabilidade, todos, né, tendo como sua responsabilidade de proporcionar, de criar um ambiente acolhedor, inclusivo, um ambiente respeitador, a gente consegue fazer de forma mais tranquila. Mas nós precisamos do apoio, nos apoiar. Tem a equipe multiprofissional, nós fazemos orientações como essa. E tem as orientações que são específicas de cada criança, respeitando, sempre respeitando. Essa palavra, ela precisa ser repetida, né? Porque a gente precisa respeitar. E, professores, não ignorem, não é bom. Quando o professor ignora a presença daquela criança, que não se aproxima, que não se esforça para aprender a lidar com o transtorno, com a deficiência, né? Os colegas percebem, as crianças percebem, os alunos percebem. E isso está sendo um exemplo para eles. Ignorar não é a melhor saída. É muito melhor aceitar o desafio. É um direito da criança estar na escola para conviver, para aprender, para se desenvolver, né? Para ser incluída na sociedade, na escola. E a gente precisa respeitar isso e se preparar para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E não precisa ser sozinho. Não pode ser sozinho. É com apoio da rede de apoio, no ambiente escolar, da família, de profissionais. Viu? Então é isso. Eu sou a professora Zulneide, psicopedagoga institucional, né? E quando perceber que a criança precisa de atendimento médico, precisa de atendimento de um outro profissional, chame imediatamente, acione os gestores acionam a saúde, acione a família, né? Por isso é importante ter um olhar atento, um olhar cuidadoso com essas crianças.